Bom dia, audiência amiga do Pensar Piauí. Estamos com o cientista social Rudá Riss para nos ajudar a entender o primeiro turno das eleições, acontecido no último domingo. Fazermos também algumas projeções aí para o segundo turno da eleição, o que pode acontecer. Professor Rudá Riss, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Pensar Piauí. E eu pergunto de início, como foi que o senhor viu o primeiro turno? Se alguma expectativa grande que o senhor tinha foi contemplada, se foi frustrado, enfim. Sua visão inicial das eleições de 2020 ocorridas domingo passado. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando com o Piauí. Eu gosto demais do seu estado, da capital Teresina, que eu conheço mais, né? Então, assim, para mim é uma felicidade estar aqui, né? Terra de poetas, de tanto mais, e terra, porque tem se não me engano, tem uma disputa, né? Vocês não fazem Cajuína, é o Ceará e o Maranhão, né? Não, É isso? é o contrário, né? Tanto a cajuína é originária do Piauí, Ah, e então é aí, isso. e aí o Ceará agora quer puxar como um produto seu, Ah, então é isso. É isso. É isso que mas eu estava meio... O Caetano imortalizou a questão da cajuína quando veio passar na casa do Torquato Neto, do pai do Torquato, uma temporada aqui por Teresina, e aí fez uma música onde cita a bebida. Como também o boi é piauiense, mas depois o Maranhão soube dar um destaque à dança do boi, como nós não soubemos, mas originalmente meu boi morreu para buscar outro menino lá no Piauí. É isso que diz aí a Mas você sabe história. que eu adoro Cajuína. Agora que eu É estou mesmo. lembrando. Na verdade, eu dei uma consultoria na área de educação, mas eu já entro no debate rapidinho aqui. Não, Para sem Floriano, ficar à vontade. durante mais de um ano, eu e minha equipe fomos para Floriano e eu Sim. tomava caixa, eu não tomava uma garrafa, eu tomava caixa de cajuína. O pessoal achava até esquisito. Eu adoro cajuína, adoro, eu acho fantástico, assim. Bom, mas vamos lá. Mas vou fazer chegar então aí, depois você me Não, manda não, seu não, não, endereço, ó, vou fazer chegar uma caixa de não, cajuína aí. eu tô ficando envergonhado, porque você sabe o que aconteceu? Ó, eu vou ficar Não tem contando esses problema. causos, não vou fazer análise. Eu moro em Minas Gerais, eu sou paulista, mas eu moro em Minas Gerais, né? Aqui é a terra, entre Sim. outras, é a terra da cachaça, né? E Isso. eu ganhei de um parente que chama André, eu ganhei Sim. duas cachaças muito boas, né? Uma de cana verde e uma curtida, né? Uhum. No barril. Deliciosas. Aí eu peguei o WhatsApp na minha pressa, eu mando para o André, obrigado pelas duas cachaças, uma delícia, tal, e tirei foto. Dali a pouco responde esse cara, acho que você errou de André. Eu não te mandei cachaça nenhuma. Aí eu vi que o sobrenome não era o mesmo. Eu falei, pô, desculpa, tal. Aí para Na fazer uma... realidade, você tinha tomado uma cachaçinha e aí errou no WhatsApp. Não, aí sabe o que é pior? Eu dar uma de engraçadinho, eu falei, mas ó, se você quiser me dar também, cachaça, estamos aí. 2 dias depois chega na portaria 2 cachaças. Eu não sei mais o que eu faço. Bom, mas ó, não se sinta obrigado não, mas se eu receber, eu vou tomar todos no Para mim vai ser dia. um prazer. Depois você me Bom, passa o mas vamos lá endereço. então. Vamos lá. Essas eleições confirmaram uma ou outra certeza que eu e nós analistas políticos tínhamos, mas muitas surpresas, né? A começar, eu vou citar duas surpresas. Até então, nós tínhamos o Nordeste como uma região anti-bolsonarista. Acontece que em 3 dos 9 estados são bolsonaristas que estão nas capitais, no segundo Sim. turno. Então, eles não foram tão mal. Em segundo lugar, nós temos algumas capitais do Nordeste em que nós tivemos mais de 5 candidatos a prefeito dizendo que eram bolsonaristas. Caso, por exemplo, de Natal, eram 7. Então, assim, é algo impressionante. E, em segundo lugar, o Nordeste tem muitas candidaturas de centro-direita. Daqueles que ganharam no primeiro turno, a maioria das capitais está no Nordeste. E o Sudeste não tem nenhum.
Então, para você ter uma ideia de como que esse país é estranho. Primeira coisa é isso, esse país é muito estranho. Esse negócio de ficar, quer apostar comigo? Eu já saio correndo, porque apostar é fazer realmente um exercício para perder, né? A segunda questão, sem dúvida nenhuma, é o caso da ida para o segundo turno do Boulos e da Erundina, em São Paulo. E aqui começa, então, uma análise de dados, talvez um pouco mais detalhada. É a seguinte: o que essas eleições municipais demonstraram? Que nós temos pelo menos 2 Brasis. Se nós trabalharmos com os municípios que não podem ter segundo turno, ou seja, os municípios abaixo de 200 mil habitantes, quem venceu foi o centro-direita. Essa é a primeira questão. Nós temos uma maioria de vereadores e prefeitos do DEM, do PSD, do Republicanos, do PP. Então, a primeira coisa e Avante. Então, a primeira coisa é essa, ou seja, a maioria dos prefeitos e vereadores das cidades que têm menos de 200 mil habitantes é agora governada pelo centro-direita, não pelo bolsonarismo. Eu estava falando das capitais, mas não pelo bolsonarismo. O bolsonarismo, os extremos, foram enxotados das prefeituras. E também não empresários, também o eleitor não foi naquele que se diz apolítico. Eu não sei o que é política, eu estou aqui para representar vocês, o eleitor se esgotou. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas se nós pegarmos as 200 as cidades que tiveram segundo turno, acima de 200 mil, e se eu cortar ainda mais, pegar só as 100 maiores cidades do Brasil, a realidade é outra. Quem ganhou? Ganhou PT, PSDB e MDB. Os 3 partidos que governam e que são fiadores do sistema partidário brasileiro desde a década de 90 do século passado, ou seja, 30 anos. Então não houve uma mudança tão grande, mas houve um pouquinho. O PSD e o DEM ingressaram nesse grupo seleto dos grandes partidos no Brasil. Então, quem está dizendo, o PT acabou, não acabou, não. Principalmente nos grandes municípios. Aí você pode falar, bom, mas se você pegou só os 100 grandes, significa que nós 5.470 municípios não estão com esses partidos. Portanto, mudou a política. Sabe qual é o problema? Que se eu projetar em número de eleitores, não é bem essa a verdade. 55% dos brasileiros moram nessas 100 cidades. Nessas 100 cidades. Moram em Teresina, em Recife, Salvador, São Paulo, Florianópolis, Cuiabá e assim por diante. Manaus. Moram aí. Moram em Mossoró, Campinas. Moram aí. Eles moram aí. Então, a gente precisa ter um pouco de clareza que se a gente tentar puxar um pouco para 2022, que também não é um exercício assim tão fácil, não é porque ganhou no município que a população inteira vai votar no candidato do prefeito eleito. Mas se eu fizer um exercício, eu diria que esses 3 partidos, talvez esses 5, é que estão no jogo. Agora, sabe o que é mais louco ainda? O mais louco é que se os partidos que foram no segundo turno nessas 100 cidades, são 60 cidades das 100 que vão ter segundo turno. Se os partidos que foram ao segundo turno ganharem todas as eleições que eles foram, nós temos um cenário muito interessante. O cenário é o seguinte: se o PSDB ganhar nas 16 cidades dessas 100 que ele está no segundo turno, ele passa a governar para 16 milhões de brasileiros. Se o PSOL vencer nas 2, Belém e São Paulo, ele passa a governar 13 milhões. Como ele está em disputa direta com o PSDB, se o PSDB perde para o PSOL e o PSOL ganha nessas 2, o partido que passa a governar para mais gente é o PSOL. Olha que país maluco que nós estamos vivendo. Importância da cidade de São Paulo, né? É por causa da cidade de São Paulo. Isso mostra como isso que a eleição lá era... Pois é, isso mostra como nós temos um processo de urbanização desorganizado no país. Ele é muito concentrado, né, em algumas regiões, que tem a ver também
com um elitismo dos investimentos sulinos, né? Ou seja, São Paulo é grande porque tinha emprego, porque tinha indústria, e ele tem emprego porque tem indústria, porque o capital comercial do café foi despejado na industrialização com apoio do governo, né? A Rede Globo é do Rio de Janeiro e agora tem uma sede potente em São Paulo, porque recebeu dinheiro de banco estatal durante o regime militar. Então, assim, não é assim porque paulista, carioca trabalham mais, tem São uma Paulo é a genialidade. locomotiva do Não, Brasil. nós temos uma história de seleção, né? Nós temos uma história. Fala, é você, põe o dedo na testa e fala, você que vai governar o país, né? Nós temos um acordo, depois daquela famosa, que não foi bem revolução, mas o nome paulista gosta de tudo bem grande. Então, a Revolução de 32, a tal da Revolução Constitucionalista contra o Getúlio Vargas, o que aconteceu foi que teve um pacto nacional para acalmar um pouco os ânimos dos paulistas, que perderam a guerra, perderam a batalha, mas levaram a guerra. Acabou que o Getúlio fez um acordão para a industrialização do Brasil ter como marca São Paulo. Então tem toda uma história, esse pacto paulista, né? Tem toda uma história importante para o Brasil, e é daí que vem a concentração. Então uma coisa gera outra, uma concentração urbana que aí gera um poderio eleitoral imenso. Ou seja, isso tudo para dizer que se o PSOL ganha São Paulo, e se ganha Belém, sai da frente. Esse partido vai ter uma alta visibilidade. Já já nós vamos tratar especificamente do PSOL, dos demais Tá, partidos da esquerda. tá. Mas, de Então, qualquer maneira, não teve tanta mudança como a gente imaginava que teria nesse país. O que eu queria terminar aqui com essa primeira sim, abordagem é que o que é muito interessante para nós, cientistas políticos, é que o eleitor de 2006 para cá mudou 3 vezes radicalmente de posição. O que significa que isso que eu estou falando também não pode ser visto como definitivo. Pode ser que na próxima eleição mude de novo. Nós tivemos de 2006 a 2010 o eleitor médio brasileiro, que é um eleitor pobre e a maioria negra, cravou no lulismo, mas sem dó, 4 vezes seguidas, não teve dúvida. Depois, a partir da campanha de extrema-direita, empresarial, contra o PT e contra a esquerda, de 2016, a penúltima eleição municipal, e 2018, o eleitor cravou no inusitado. Nos candidatos doidões, nos candidatos só apolíticos, agora temos que acabar com o Estado, cravou nessas coisas excêntricas. Nessa eleição de 15 de novembro, ele foi para o centro-direita. Ele esqueceu o PT, esqueceu, em média, né? Esqueceu o bolsonarismo, esqueceu o empresário, apolítico, aquele que nunca fez política nenhuma, e cravou na tradição. É isso. a pergunta que eu ia fazer, quando eu disse que a gente reservasse o pessoal para daqui a pouco, é exatamente esse movimento da sociedade para esses partidos, alguns embora novos, mas tradicionais, como progressista, PSD, porque na realidade, eu gosto de brincar, eu digo que esse povo aí é toda arena, É isso aí. entendeu? É isso que eu E se a ouço. gente quiser A aprofundar um Arena pouquinho ganhou. mais, é a UDN, né? É. Então, assim, é um agrupamento político brasileiro que tem uma definição do que fazer com a sociedade. E não é o que fazer com a sociedade muito justo do ponto de vista social. Esse pessoal é o pessoal que não presta serviços públicos ao público. É o pessoal que quer um Estado diminuto cada vez mais, né? Então, eu posso dizer que o povo brasileiro, depois desse susto aí, com esses outsiders, esses candidatos fora do esquema, eles, entre lulismo, entre as propostas, não é nem lulismo, é entre as propostas de avanço social do PT, do PSB, do PSOL, eles estão com receio, eles estão optando por aquela centro-direita que eles já sabem que
a fila do hospital vai continuar, a matrícula na escola vai ser difícil. Porque os progressistas, o PSD, não são partidos, é um nome novo, mas os caras, os personagens são antiguíssimos. A galera conhece, o povo conhece. Então, esse movimento é uma adoção do programa de governo desses partidos de direita? A impressão que me dá é que, na maioria do Brasil, o eleitor está esgotado. Ou seja, ele foi para um lado, depois ele foi para outro, e ele está meio esgotado com as informações que ele recebe. E ele está achando que os dois lados, porque foi vendido que foi corrupto, que não foi tão bom assim, mas ele sabe que a renda dele melhorou. Mas ficou tão atacado, tudo safado. Aí ele foi para o outro extremo. Mas você veja que ele foi para o outro extremo de um candidato antissistêmico. Né? Esses outsiders, eles eram outsiders porque eles falavam, olha, isso que está aí não vale, incluindo o PT, PSDB e tal. Então ele continua não muito contente com a realidade. Mas acontece que foi tanto desastre, pandemia, perdeu o emprego, a renda caiu, é tanto desastre. E aí o Trump perde a eleição, o pai do Bolsonaro, tal, ele pega e resolve ir para aquilo que ele já conhece, que é tradicional. Não quer dizer que ele estacionou. É como eu veria mais como uma espécie de pit stop na corrida. Ou seja, ele está dando uma parada para tomar uma aguinha, refrescar, falar, isso aqui eu já conheço, isso aqui não é tão exagerado. Claro que eles não fazem grande coisa para mim, mas também não é assim tão... Vamos ver o que acontece. Agora, nos grandes centros urbanos, como eu estava falando, nós tivemos, sim, muitos eleitores cravando numa política mais ousada do ponto de vista da igualdade social, da distribuição de renda, mas aí não era mais o PT. Em especial, também no PT. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde eu moro, as duas cidades muito grandes do interior, na capital não, que são Contagem, a segunda cidade do estado em habitantes, uma cidade industrial, e Juiz de Fora, que é uma cidade que fica encostada no Rio de Janeiro, muito conhecido também. Dizem, inclusive, que Juiz de Fora está no Rio e ainda o governador de Minas não percebeu. Você sabe que a gente vai para Juiz de Fora e pergunta assim, qual que é o teu time de futebol? É Cruzeiro ou é Atlético? O cara fala Flamengo, ou então Vasco. Tudo lá é Rio de Janeiro. Bom, uma cidade mineira carioca. Pois é, nessas duas cidades, o PT está em primeiro lugar e vai com 45% da intenção no primeiro turno e 32% na outra cidade no primeiro turno. Então, estão muito bem. Né? Então, não é verdade que o PT foi enxotado nessas grandes cidades, mas o PSOL, o PCdoB aparecem como partidos importantes. Né? O PCdoB em Porto Alegre. Falando de Minas, eu queria fazer uma análise. Aliás, eu não, eu queria que o senhor me fizesse uma análise. Que figura é essa do Calil? Porque não teve para PSOL, não teve para PT, não teve para outsider. Né? O homem chegou e, entendeu? Eu só conheço ele como ex-presidente do Atlético. É assim, entendeu? Isso é o suficiente. Não, estou brincando. Que figura é essa? O Belo Horizontino elegeu este homem por quê? Assim, porque tão é o seguinte, avassaladoramente. Ele fez duas coisas. E ele também tem sorte. Ele fez duas coisas. Ele é competente. A primeira coisa é que ele trouxe para o governo e para a liderança dele na Câmara dos Vereadores a esquerda. Mas não só a esquerda, o centro. Ele conseguiu fazer um arranjo. Então, assim, aquilo que o Tancredo Neves fazia, ele colocava na área social a esquerda. E na área de obras, economia, ele colocava gente de centro-direita, ele fez. Tanto que quando ele ganha, assim, um ex-presidente de time de futebol de massa sempre faz piada, né? Ele ganhou e falou o seguinte, agora não tem mais mortadela, fazendo uma alusão ao PT, nem coxinha, fazendo uma alusão ao PSDB. Agora é quibe, porque ele é árabe, né? Então ele ficou brincando com isso. E eu, por exemplo, achava
que ele não ia fazer um governo lá muito sério, mas que a gente ia morrer de rir durante 4 anos, eu tinha certeza, porque o jeito dele, ele é muito histriônico, ele é muito, vamos que vamos, mas o governo dele foi seríssimo. Então, a primeira coisa é, ele fez uma composição. O primeiro líder de governo na Câmara dele era do PCdoB, Gilson Reis, que não é qualquer pessoa, assim, uma pessoa histórica do PCdoB, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Educadores e Escolas Particulares do Brasil, né? A Confederação dos Simplos, né? Então, assim, o cara é muito experiente. Então, você vê que ele jogou, ele não quebrou, porque não quebrou a história, porque aqui em Belo Horizonte, até então, tinha sido governado durante muitas gestões pelo PT ou pelo PSB. Foi uma alternância o tempo inteiro entre PT e PSB, em alguns momentos estavam coligados, inclusive. Ele não quebrou totalmente essa história, né? Ele trouxe para dentro do governo. Isso faz com que muitas lideranças engajadas, né, em área social tenham votado nele, falando, para que eu vou votar no outro se a gente já está dentro do governo? A segunda questão é que ele teve a sorte da tragédia da pandemia. Com o presidente da República, que não fazia nada por nós, que ficava postando barbaridade, querendo dar remédio para EMA. Um presidente desse tipo, ele abriu espaço para gente séria no governo, porque ficou muito claro a diferença. Se nós tivéssemos um presidente com uma postura protetora, né, forte, talvez o Calil não aparecesse tanto. Mas a sorte dele é que também o governador daqui, um tal de Zema, ele Eu vou também, fazer uma pergunta sobre ele. ele também agiu muito parecido com o Bolsonaro. Então, o terceiro nome que mais aparece em Minas Gerais na linhagem, né, de políticos é o prefeito de Belo Horizonte, depois do governador e do presidente da República. E o prefeito de Belo Horizonte fez o inverso deles. Fechou a cidade. E começou a conseguir. E aí os empresários do comércio foram para cima dele, como em todo lugar. E ele pegou e disse o seguinte: prefiro perder 10 mil votos do que perder 10 mil vidas. E isso pegou. População do morro, mesmo quem é da área de saúde, mas que é de esquerda, sanitaristas, todos começaram a falar: ó, o Calil é sério. Ele é meio chato, mas ele é sério. O cara... E aí, quando você pegava os dados de mortes por Covid e contaminação sem Belo Horizonte, a curva era assim. Com Belo Horizonte, ela baixava. Então, não tinha dúvida que ele estava protegendo a gente. Ele é muito sério. Aí ele pegou e abriu, uma semana, começou a ter novos casos, ele fecha de novo. Até que chegou um momento que o pessoal de extrema-direita e os empresários ficaram quietos. Falaram, bom, o cara não está fazendo besteira, ele também não é radical. Ele abriu e logo depois ele mostrou o dado, fechou, né? Não deixou voltar à aula e falou que não vai voltar. O secretário de saúde dele é muito firme, mostra dado o tempo inteiro, ou seja, antes de tomar uma atitude, ele prepara o cenário. Isso também é muito de uma política mineira, para terminar aqui. O Tancredo tinha uma frase interessantíssima, que ele dizia assim: eu só entro numa reunião quando eu sei o resultado dela no dia anterior. O Calil faz isso. Ele joga balão de ensaio, dá uma olhada e pá, toma a decisão. Mas quando ele toma a decisão, ele não volta atrás. Isso é impressionante. Quando a gente está numa crise, a gente precisa de um pai, né? Ele virou o pai dos belo-horizontinos. É por isso que ele ganhou com folga. E o governador de Minas, o Zema, do Partido Novo. Minas tem muitos municípios, não é isso? Quase 900 municípios. 853, eu acho. Aqui no Piauí, a gente tem uma disputa do governador, que é do PT, com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas. Eram aliados até pouco tempo, se separaram, e aí, antes das eleições, tinha aquela expectativa, quem vai fazer mais prefeitos e tal. O progressista fez mais. O governador diz que, juntando os do partido dele e da base política dele, ele fez mais, o que também é uma informação correta. Em Minas, tinha essa
expectativa aí, tem essa discussão do governador fazer um determinado número de prefeitos? Se tem, como ficou o Zema nessa história, sem eleger um prefeito? Pois é. Você veja que o mineiro, nas últimas eleições, ele elege alguém que ele vai cristianizar depois, né? Ele destrói. Você veja o caso do Aécio, que vai lá em cima e hoje ninguém, nem na família dele, sabe onde ele está. Depois, o Anastasia, né? O braço direito do Aécio, sobe, desce, muda de partido e ninguém ouve mais falar do Anastasia. Né? Sumiu. Depois, o Fernando Pimentel do PT. Ganha, vira o grande nome e é escorraçado no primeiro turno. Assim como ele ganhou no primeiro turno na eleição passada. Agora vem o Zema. O que é impressionante, o Zema faz uma campanha, digamos assim, muito moderada. Ele se alinhou em determinado momento, mas daquele jeito meio estranho dele, lá do interior, né? Puxando muito R e tal, né? Fazendo questão. Não sabia, ele falava do Bolsonaro, mas também ficava um negócio assim meio estranho. Ele ganha a eleição. As grandes questões colocadas contra o Fernando Pimentel, o governador anterior do PT, era que ele estava atrasando os repasses de recursos para os municípios e estava atrasando o salário de funcionalismo público. O que faz o Zema? Nada. Ele não faz nada. Pior, ele pega e coloca dentro do governo dele, quando ele percebe que ele não sabia governar, né, para ficar claro que empresário não sabe governar. O negócio de empresário é lucro, não tem nada a ver com governo. Eles são péssimos governantes. O que ele fez? Trouxe o pessoal do Aécio para dentro do governo. A metade do governo do Zema, principalmente na área econômica e planejamento, é do Aécio. Inclusive é secretária de planejamento. É tudo do Aécio. Conclusão, a base dele, do agronegócio lá do Triângulo Mineiro, que é da onde ele vem, que é a Califórnia mineira, né? Logo no primeiro mês, solta um manifesto contra ele, tipo, traidor. Então, assim, ele não ganhou o funcionalismo público, ele não ganhou o agronegócio, que era a base dele, ele se perdeu. Ele se perdeu e está fazendo um péssimo governo, não tem dinheiro, a economia patina. Agora, sabe o que aconteceu? As pesquisas que nós temos aqui em Minas revelavam o seguinte, tipo assim, 60%, 65% dos mineiros diziam que o governo vai mal. Mas 50% dizia, olha, mas o Zema é gente boa, ele está tentando. Então, aquele jeito caipirão dele, de nunca aparecer de terno, de fazer cara de, gente, me ajuda aí, pegou em determinado momento. Acho que agora está se esgotando a paciência. É por isso que hoje já se fala, o próximo governador chama-se Alexandre Calil. Eu acho que é um caso raro no Brasil. O candidato a prefeito, todo mundo já sabe que ele vai sair daqui 2 anos e ser candidato a governador. Todo mundo. Ninguém tem dúvida disso. E dizem mais, ele já é governador. Então, você vê que é uma situação... O Zema é outro que foi destruído. O Calil, ele vem se armando para ser o novo JK. É isso que ele está fazendo. Ele está se armando. E a campanha dele para a prefeitura foi muito interessante. A principal peça de campanha dele, distribuída na cidade, era ele olhando para frente, só o busto dele, muito sério. E aparecia assim do lado, há candidatos que só sorriem. E do lado, mas prefeito só há um. O cara sério. E aí perguntava, para que você fez isso? E ele, obviamente, nadava, né? Falava, com tanta gente morrendo, eu vou rir? Eu não sei porque tem candidato que ri. Ele estava falando principalmente do Egler, que é o bolsonarista, e da candidata do PSOL, ambos próximos de 8%, que é a Áurea Carolina, deputada federal do PSOL. Ele estava falando deles, ele sabia que ele ia estar disputando com eles. Então, você vê que assim, ele fez uma campanha muito clara e fez um governo muito competente, mas também com muita sorte. Muito bem, vamos falar agora de esquerda. Você já deu alguns toques na análise feita, mas
queria lhe ouvir como foi o desempenho da esquerda nessas eleições, considerando, aliás, além de como foi o desempenho, eu queria que você desse uma classificada. Não sei se é o Breno Altman, que está chamando PDT e PSB de centro-esquerda, PT e PSOL de esquerda. Eu queria PT, PSOL e PCdoB, esquerda, PSB e PDT, centro-esquerda. Eu queria que, primeiro, você falasse sobre essa definição e como foi que você viu esses partidos todos, a Manuela em Porto Alegre, né? A briga de Recife entre João Campos e Marília Reis, e principalmente São Paulo com Boulos, e eu vejo condições do Boulos ganhar a eleição, ele vem subindo, as pesquisas estão mostrando isso. Ele tem mais de 8 dias para continuar nesse processo, né, de subida. Então, ele tem condições de ser prefeito de São Paulo. São Paulo já elegeu, no momento, Jânio, no outro, Erundina, no momento, Pita, no outro, Marta. Então, para mim, não será surpresa São Paulo eleger Boulos, né, porque tem essa característica, aquela cidade. Então, como é que fica a disputa da hegemonia na esquerda com o prefeito de São Paulo sendo do PSOL, e não é só, e é um pessoalista, que tem outro aspecto que é preciso a gente abordar, que é um pessoalista que chegou depois, né? Pessoalista mesmo, é aquela galera que saiu do PT e fez o PSOL. Pessoalista mesmo é o Ivan, né? É o menino que foi eleito agora vereador no Rio, que era senador da República. Mas a própria Erundina chegou depois, né, passeando aí por PSB e tudo, e o Boulos também. Então, a esquerda brasileira, Rudarris, qual é a esquerda brasileira depois do primeiro turno e o que pode ser com o segundo turno das eleições de 2020? Bom, se nós definirmos, em primeiro lugar, centro-esquerda como social-democrata ou social-liberal, ou seja, aqueles que se preocupam com a pauta social, mas a partir do mercado, ou seja, eu não rompo com o mercado, pelo contrário, eu coloco dinheiro público para os empresários. Então, se eu considerar centro-esquerda desse bloco, o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT estão nele. Não dá para dizer que o PT é esquerda nessa visão, e muito menos o PCdoB. O PCdoB vai se fundir, pelo menos é o que o Flávio Dino meio que anunciou, com o PSB. Se o PSB é para o Altman, o problema é que o Altman é muito petista, né? Então, ele vai sempre tentar falar, não, como eu, corintiano. A gente está super mal no campeonato, o que eu falo para todo mundo? É porque o Corinthians é solidário e a gente achou que esse ano tem que dar espaço para os outros, né? Porque campeonato só com um não vale a pena. Então, assim, a gente sempre acha uma desculpa. O Altman achou a dele, coitado, né? Então, mas o dado é muito claro. O PSOL, ele fica muito próximo desse bloco de centro-esquerda. Por quê? Porque se você analisar o programa do Boulos, o Boulos é meu amigo. Assim como eu tenho um monte de amigo no PT, no PCdoB, no PSB, então eu converso muito com o Boulos. Ele ri quando eu falo isso. Quando você pega o programa do Boulos para a presidência da República de 2018 e agora, você vê que é um programa social-democrata. Ele não tem nada de socialista, ele é social-democrata. Só que ele tem vínculos com a luta popular de São Paulo que faz com que esses vínculos fazem ele caminhar, às vezes, para uma postura um pouco mais radical, por exemplo, em relação às grandes fortunas, aos recursos para a periferia, tal. Ele se desgarra um pouco desse bloco de centro-esquerda por causa disso. O que nós não temos no Brasil é extrema-esquerda. Nós não temos extrema-esquerda porque o conceito de extrema-esquerda significa a esquerda intolerante que não disputa eleição e que prega violência ou usa violência. Nós não temos extrema-esquerda, mas nós temos extrema-direita que está no governo, que prega violência, prega o ataque
até há pouco tempo... E o PCO e o PSTU, como é que o senhor classifica? Isso é esquerda. Isso é esquerda clássica. Esquerda marxista clássica, né? Então, esses são contra o empresariado, mas eles não pregam, a não ser no discurso, a revolução, não fazem nada para a revolução. Eles se articulam, inclusive, dentro do campo institucional, ou tentam, né? Se não é através de partido, através de sindicato, movimento estudantil, tal, né? Então, assim, mas isso é esquerda. Isso é esquerda. É possível que o Boulos comece a renovar a esquerda. Pode ser que ocorra isso. Mas ele estaria entre essa esquerda e entre o centro-esquerda, né? Bom, então, dito isso, o que nós temos? A esquerda, que eu acabei de nomear, a esquerda mesmo, né? Ela não tem voto nenhum no Brasil. Nenhum. Tem menos de 1%. Portanto, não faz parte, não é um player, não é um jogador, né? Não estou dizendo que eles são desprezíveis, de jeito nenhum. Mas eles não têm peso para decidir as políticas públicas no Brasil. Não tem. Eles têm, talvez, para criticar, porque eles estão em alguns sindicatos, tal, mas eles não têm para propor. Segundo lugar, aí nós temos esse bloco do PSOL. O PSOL é um partido que está amadurecendo. Como você disse, o PSOL sai de uma costela do PT e, no último período, especificamente de 2018 para cá, o bloco do Ivan Valente, que tem 70% dos delegados nacionais do PT, do PSOL, trouxe a Erundina e trouxe o Boulos, com o apoio do Freixo, do Rio de Janeiro. A segunda corrente do PSOL, que é a corrente da Luciana Genro, do MES, que é a mesma concepção ideológica do PSTU, foi derrotada. Mas nós temos uma terceira corrente, que ela não é nacional, ela não se organiza dentro do partido, que são as identitárias, principalmente as mulheres negras identitárias. Elas estão elegendo muita gente, principalmente para o parlamento, mas não comandam o PSOL. A corrente majoritária do Ivan Valente faz uma espécie de concessão das identitárias, principalmente o Freixo, que não faz parte do bloco do Ivan Valente, mas faz aliança hegemônica. O Boulos já é o novo líder, junto com a Erundina, do partido, e eu não sei se ele rompe ou não rompe com o Ivan Valente. Vamos ver. O presidente nacional do PSOL é o Juliano Medeiros, um ótimo dirigente, jovem, uma cabeça ótima, uma pessoa boníssima, tal. Ele é do grupo do Ivan Valente. Vamos ver o que vai acontecer agora. De qualquer maneira, eu dizia que era fundamental para o PT desistir da candidatura Tato no primeiro turno e apoiar a candidatura do Boulos, não era por eleição de São Paulo. É porque aí poderia se forjar finalmente a geringonça de Portugal, que é PS, bloco de esquerda, no Brasil. E isso alteraria a história do PT e do PSOL também, por causa disso que eu estou falando, das composições internas. Faria com que o PT voltasse um pouco para sua origem e o PSOL amadurecesse um pouco mais e parasse de bobagem, pensando o Brasil... Isso não tem chance de acontecer a partir do segundo turno? Já está acontecendo, mas agora rebaixado, porque agora o PT não tem mais como entrar na coordenação da campanha. Se tivesse desistido lá, entraria na coordenação da campanha. O Lula, você está vendo ele aparecer com força? Não está. Se fosse no primeiro turno, o Lula estaria completamente livre para fazer a campanha para o Boulos, né? Então, seria outra coisa. Aí poderia discutir secretariado, aí seria uma composição, né? E aí nós teríamos uma força política importantíssima do país, de centro-esquerda e esquerda, que mudaria a história do PT e do PSOL, sem dúvida nenhuma. Bom, o que a esquerda tem? Eu já falei, a esquerda perdeu mais de 1.000 vereadores. A esquerda tinha 11.000 vereadores. Esses 5 partidos que a gente falou agora, PT, PSOL, PSB, PDT e PCdoB. E PCdoB. Os 5 tinham 11.000 vereadores. Agora tem 9.900. Também perdendo prefeitos. Todos eles perderam prefeitos. Não teve nenhum PDT, nenhum. O PSOL pode ter agora, né? Ou seja, sai do... É igual o Novo. O Novo é muito engraçado. Quando você pega a lista de vereadores, você olha lá e vê
o partido que mais cresceu e tem vereador é o Novo. 625% cresceu. Você vai ver o número absoluto, 29 vereadores. Ou seja, ele tinha nada e hoje ele tem um pouquinho mais de nada, mas cresceu. O PSOL é essa loucura. De nada pode ter a maior prefeitura do país, né? Isso vai dar uma visibilidade muito grande, pode mudar, sim, o eixo da política do centro-esquerda. O fato é, o centro-esquerda do Brasil perdeu o eixo, do ponto de vista programático, se tornou muito liberal, e do ponto de vista da organização, ele se desvinculou das lutas sociais cotidianas, né? Dos bairros, dos campos, né? Ficou mais na estrutura de cúpula de organizações, até populares, mas não está mais na base. E na base entrou a extrema-direita e as igrejas evangélicas. E agora os identitários, né? Então, os partidos de centro-esquerda, eles estão manietados, assim, de um lado, pela concepção liberal de economia, que vai para cima, para a elite, e para baixo, eles não encontram espaço para voltar a se enraizar. Esse é o problema. Então, nós tivemos nessas eleições algumas novidades, eu vou citar só uma, que são as candidaturas coletivas para vereador, em que você registrava o nome de uma pessoa, mas tinha co-vereadores. Nós tivemos, até agora, eu levantei 26 experiências no país, em Crateús, em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte, grande parte vencedora, que o que é mais impressionante é que são pessoas diferentes, de bairros diferentes, de pauta diferente, ou é mulher negra, ou é LGBT, ou é transporte público, ou é educação, saúde, mas nem todos são do mesmo partido. Olha que coisa louca. E nem todos fizeram campanha para o mesmo prefeito. Mesmo assim, ganharam a eleição e estão compondo. Isso é uma novidade que pintou na área da esquerda brasileira, tentando fazer algo que se aproxima das redes sociais, da lógica das redes sociais, e não mais dos partidos verticalizados. Tem alguma coisa que está surgindo por aí, vamos ver se vinga, né? E você citou aí o movimento identitário, né? O Renato Rovai escreveu sobre, na revista Fórum, e até botou a palavra identitarismo no título, depois disse que, botou entre aspas, porque achava preconceituoso e tal. Esses movimentos de LGBT, de negros e tal, que, digamos assim, 2020 elegeram mais do que os partidos de esquerda. Como é que o senhor vê isso? O partido de esquerda deixou de representá-los, né? Então, foi preciso esse movimento específico, porque no PT, no PSOL, no PCdoB não encontraram respostas para as suas necessidades? Bom, eu vou dar um passo para trás primeiro, fazer uma rápida digressão aqui sociológica. A questão é o seguinte: século XXI é o século da fragmentação. E por quê? Porque o século XX era o século das multidões e da identidade coletiva. Você se lembra do movimento metalúrgico, bancário? Você tinha ali no ABCD paulista, você tinha empresa que tinha 15 mil operários, 11 Sim. mil. Ou seja, eu estava usando o mesmo macacão, eu entrava na mesma fábrica, eu tinha a mesma cesta de Natal no final do ano. Então, isso dava uma identidade, né? Isso era muito importante. Por exemplo, operário da General Motors tinha orgulho de ser da General Motors, tinha um orgulho profissional, né? E assim por diante, né? Isso acabou. Veja o caso dos bancos, que talvez seja o mais emblemático. Você entra no banco, se antes, nos anos 70, 80, o gerente era um cara, uma autoridade pública na cidade do interior, agora a gente nem sabe o que ele é. Ele parece um vendedor de Barça. Fica lá, não, ele nem tem muita autonomia, é uma coisa impressionante. E mesmo o diretor regional de banco, que eu sei, ele é pau-mandado, ele só tem que ter meta, ele não tem mais estratégia, né? Que tinha, por exemplo, o gerente do Banco do Brasil de uma região importante, né? Ou de uma capital. O cara mandava, ele fazia a empresa crescer, né? O banco tal, investia. Hoje não, hoje é tudo...
Então, como fragmentou muito, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos os sindicatos estão se organizando agora por local de moradia. Não é mais na fábrica, é no local de moradia. E estão se organizando por etnia. Por quê? Porque como se fragmentou, a gente começa a se identificar com um grupo mais próximo, afetivo. Por isso que eu falo toda hora do Corinthians e falo que sou filho italiano. É porque é a minha identidade, não é? Antigamente eu podia falar politicamente, eu sou tal. Agora, o que é o tal? Eu não sei nem direito, é uma geleia geral. Então, eu vou me identificando com a cultura e com o local. Né? Ora, a questão é, a pauta de luta étnica pelos direitos de igualdade, portanto, direito à igualdade, né? Étnica, ou de gênero, e assim por diante, são pautas clássicas da esquerda. O feminismo é uma pauta de esquerda. Por quê? Porque luta pela igualdade formal entre homens e mulheres. O antirracismo é clássico pauta da esquerda. Por quê? Porque luta pela igualdade formal entre pessoas de etnia diferente. A questão é classe. O LGBT, embora seja uma novidade no mundo moderno para cá, em termos de direito político, de luta, não que não existisse antes, existe, a gente sabe na Grécia Antiga, principalmente em Roma Antiga, isso daí, né, é da experiência humana. Mas em termos de organização política, de identidade política, é uma coisa meio recente. Né? A esquerda vem se adaptando. Mas o PT foi o primeiro partido do Brasil que tinha dirigentes homossexuais, travestis. Né? Ele depois, como eu disse, se perdeu, se institucionalizou e hoje é só branquelo, né? De cabelo branco como eu e deputado federal que manda. Se não for isso, está fora. A Benedita, coitada, ela aparece como candidata, mas ela não manda nada no Quaquá, que é o dirigente do Rio de Janeiro do PT. Então, o que aconteceu? Essas bandeiras de esquerda, elas se reorganizam lateralmente às direções da esquerda. Porque as direções dos partidos de esquerda, como eu disse, são branquelos, cabelo branco, e são deputados federais. Eles são parlamentares. Não tem espaço. Para aqueles militantes que confiam no partido, eles criaram coletivas. O caso de Belo Horizonte, a chapa chama Coletiva. E elegeu a Sônia Lansky. São 9, além dela, que estão indo para o parlamento. Aí entrou gente do PT que tem a agenda dele antirracista, é negro. Né? Ou LGBT. Tem lésbica na chapa, co-vereadora agora. Então, esses acreditaram. Mas tem um monte de gente que não acreditou em partido mais, percebeu que as direções não estavam nem aí com eles e foram para coletivos identitários. Qual é a diferença? É que quando a gente fala identitário, nós estamos falando de liberal ou direita, mesmo que eles queiram parecer de esquerda. Da onde veio esse termo? Veio da extrema-direita da Europa. Identitário, a palavra identitário surgiu nos anos 80 na Europa contra migrante. A ideia é, tenho identidade porque eu não sou migrante, eu sou nativo. Então as pessoas têm que respeitar o que eu como, têm que respeitar a minha história, e imigrante não pode roubar meu emprego. Daí que vem a palavra identitário. É de identidade com território, com a tradição. Os Estados Unidos puxam esse conceito e levam para as fundações empresariais, elas percebem que por aí tinham uma novidade e começam a fazer cursos para mulheres negras e entrar nas universidades, financiar pesquisa para surgir um novo feminismo, um novo antirracismo. O que é esse novo feminismo identitário? Então, neofeminismo que não é de esquerda. Em primeiro lugar, não respeita a classe. Segundo lugar, biologiza a política. O problema do negro é o branco, o problema da mulher é o homem. Isso nunca a esquerda falou, nunca, porque é a favor da igualdade. Terceiro, troca o discurso ético da humanidade e da justiça social pelo estético. Quem pode usar trancinha no cabelo é só negro. Isso aí é branco. Aí vem o discurso do lugar de fala. Olha, eu venho falando para o pessoal, só não tem lugar de fala quem é mudo ou está com problema afônico. Todo mundo tem lugar de fala, filhinho. Agora, essa história de lugar de fala é carteirada.
O que é que grandes Carteira. autores estão publicando? Boa. Esse autor é norte-americano. Armadilha da identidade. O Assad é um dos autores, um dos líderes de um movimento antirracista nos Estados Unidos. O que ele diz? Ele diz assim, ó, os identitários não querem mudança social. Eles querem entrar no mercado, por isso que eles lutam pela reserva de mercado. Na universidade pública, só quem é negro pode fazer estudo e ter bolsa para estudar a escravidão. Só mulher pode falar de literatura feminina, ou seja, eles tentam fazer uma reserva de mercado, querem ter reitor negro, querem ter... Mas a questão é, quando tem um reitor negro, ele muda. Ele está mudando o racismo no Brasil? Não. Sabe por quê? Porque eles são liberais. E eles trocam a ética pela estética, como eu falei. Eles ficam com picuinha. Hoje, um texto que você escrevia com uma página, você tem que escrever com 10, porque você tem que escrever assim, ó, a todos, todas e tudes. Elas, eles... É impossível. Esse pessoal fica com perfumaria. Ah, eles acham mesmo que se eu falar todas, todos e tude, isso muda o racismo no Brasil? O machismo? Isso daí é coisa que não tem o que fazer. Não sabe o que é lutar. Então, assim, há uma disputa, portanto, dessas pautas de gênero, de igualdade de gênero, de igualdade étnica e assim por diante, entre a esquerda, nesse momento, e os liberais, tipo Tabata Amaral, que vieram com esse discurso identitário. O pior é que, como a Tabata, esse pessoal, não sei porquê, fica pegando no pé da esquerda. Eles entram nos partidos de esquerda, não sei por que eles não entram no partido de direita. Eles têm uma fixação com a esquerda. E isso atrapalha o eleitor, porque o eleitor fica confuso. Ele não sabe quem é quem. Então, tem uma disputa de bastidor fortíssima por essa agenda, e a esquerda diz que os liberais e as fundações, Soros, Fundação Ford e assim por diante, Lehman, sequestraram as bandeiras da esquerda para os liberais. É isso. Muito bem. Eu quero finalizar agora, mas não sem antes fazer aqui uma outra... Voltar aqui um pouquinho para a política e para figuras expressivas da política do PT e do PSOL. O Bernardo Melo, da Folha de São Paulo, se não me falha a memória, disse que os maiores derrotados nessa eleição foi Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, e Fernando Haddad, em São Paulo. Havia um clamor, principalmente dentro do PT, que o Haddad assumisse a candidatura a prefeito de São Paulo. E no Rio, Freixo sempre foi a ponta de lança do PSOL. E no comecinho desse ano, a expectativa que se tinha era dele, de fato, se tornar prefeito do Rio de Janeiro. E depois os fatos aconteceram. Ele até tinha colocado a candidatura, mas retirou, e o Fernando Haddad em nenhum momento admitiu a candidatura a prefeito de São Paulo. O Bernardo está certo, eles foram grandes derrotados nessa eleição. Como ficam essas duas figuras expressivas desses dois partidos, também expressivos? Olha, eu acho que o Bernardo está parcialmente certo, porque a lista está um pouquinho magra. Veja, Nilmário Miranda foi candidato a prefeito de Belo Horizonte e ele foi destruído. Todo o currículo dele, que é um currículo fantástico, foi jogado. Imagina, esse cara vai ser candidato aqui. Cada vez que ele for candidato, o candidato do 1%. Tato foi destruído, porque vai ser conhecido como o candidato que levou o PSOL ao segundo turno, né, que destruiu o PT em São Paulo. O partido que governou já 3 vezes a cidade. Sai com menos de 10%. Né? Então, assim, os governadores do PT do Nordeste, eles estão se saindo bem? Claro que no Ceará é um caso à parte, né? É o primeiro governador do PT que vota no PDT, né? Mas em todo caso, mas você vê que os governadores, de uma maneira geral, do PT, se saíram muito mal. Então, assim, na verdade, a Folha de São Paulo resolveu... o número de prefeituras eleitas pelo PT caiu de 2016 para cá. Pois é. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que, bom, mesmo veja o caso de São Luís, no Maranhão. Poxa, você tem o governador mais prestigiado
da esquerda Sim. no Brasil e ele não consegue nem arranhar o segundo turno. É uma coisa muito chata, né? Então, embora tenha vencido em vários municípios, mas então tem vários que foram derrotados nessa eleição, vários, né? O próprio PCdoB, ele se não ganha Porto Alegre, ele está mal das pernas. Ele vai ter que se fundir com o PSB. Aliás, o PCdoB, se você olhar um pouco, ele vem mudando de estado. O estado que ele era forte era Bahia, agora é o Maranhão, talvez seja a partir de agora o Rio Grande do Sul. Vamos ver, não é? Mas ele vem migrando, né, a sua força política eleitoral, né? De qualquer maneira, não está errado dizer que o Freixo e o Haddad perderam, né? O Haddad é um péssimo candidato. E eu não entendo porque ainda insistem nele. A pessoa estava em quarto lugar na eleição que ele vira presidente da República, prefeito de São Paulo. E aí a questão é, por que ele, então, sai do quarto lugar e ganha a eleição? Por causa do Lula. O Lula botou ele embaixo do braço e foi conversar na Zona Leste com liderança e com padre de esquerda e na Zona Sul. A Zona Leste tem 4,5 milhões de habitantes. E a Zona Sul, 1,5 milhão. Zona Sul continua petista. Você vê o mapa agora, você vai ver que continua petista. Mas a Zona Leste, que é muito maior, né, 3 vezes maior, não ficou tão petista mais não, mas não está indo para a direita. Foi para a Erundina, que tem uma inserção fortíssima lá, e para o Boulos. Então, o Haddad, ele perde no primeiro turno na tentativa de reeleição. Por que insistem com esse cara, meu Deus? Ele é uma almofadinha, ele não tem apelo para as massas. Nordestino deve olhar para ele e falar assim, mas da onde saiu esse cara? Da USP? Assim, não é possível, gente, que o partido tenha tanta insensibilidade. Ele fala, parece um pouco o Fernando Henrique Cardoso, blá, 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 blá. É difícil entender o que ele fala. Ele é bonito, um Clark Kent, né, um super-homem, mas fora isso, a pauta dele é liberal, ele não tem nada de esquerda, nada. A gestão dele no MEC foi a gestão que jogou mais dinheiro da educação pública para iniciativa privada. Então, assim, olha, isso significa que ele é uma péssima pessoa? Não, ele não é uma péssima pessoa, mas ele não é um candidato, ele não é um candidato de esquerda. E vai perder, por isso que perde para o Boulos. Porque o Boulos também é uma pessoa que pensa como classe média. Embora ele tenha decidido na vida dele, quando jovem, morar junto com gente que luta no bairro, com uma casa simples, que luta pela habitação. Mas ele é filho de 2 médicos da USP. Ele tem mestrado, ele é psicanalista e psiquiatra. Gente, o cara tem uma formação, ele vem do PCB. Ele tem uma baita formação e é uma pessoa tranquila. Você sabe o que eu acho mais legal? É isso. É que você conversa com o Boulos, ele não tem, vamos dizer assim, os vícios da esquerda clássica que veio da ditadura. Né? Nós que viemos da ditadura e que sofremos, a gente tem uma visão assim meio não me toque, não me reles, desconfiado, esse cara aí vai me entregar para a polícia. Tal. O Boulos não tem isso. Ele tem 30 e poucos anos, ele não tem isso. Ele conversa com você, você faz uma ligação para ele, ele te atende. É uma coisa tão impressionante. Assim, ele pega uma vez... O Haddad atende? Que Haddad? Haddad vira o rosto. Eu estou te falando de experiência própria. Eu uma vez escrevi um artigo na Folha de São Paulo criticando ele no final da época que ele era ministro, porque ele, no final da gestão dele no MEC, ele pega e inventa de aumentar o número de dias letivos no Brasil. Aí a Folha me liga e fala, você é a favor? Eu falei, não. Então escreve um artigo. E eu escrevi um artigo mostrando no mundo inteiro que ninguém abaixa o ano letivo, que os melhores são os que têm menos. Ou seja, não é aumentando. Se você tem uma educação ruim, se você aumenta o número de dias letivos, você aumenta a quantidade de aula ruim. É isso que ele não entendeu. Você não tem ideia. Aonde ele me encontra, ele vira o rosto. Teve um dia que eu até forcei a barra e falei, Fernando, aqui é Rudá, eu sou do... Ele virou para mim e falou, eu sei quem você é. E virou o rosto. Virou o rosto. O Lula, que eu critico,
Me chama quando ele vem em Belo Horizonte para fazer debate, como foi no início desse ano, no Encontro de Intelectuais Mineiros. Mas o Haddad, tadinho, fica chateado. Esse cara nasceu para política? Não nasceu. O Boulos nasceu. A Erundina nasceu. Né? Então, nós estamos tendo uma troca de pele na esquerda, e eu acho que o Freixo cometeu um erro grosseiro. Por que não deu a frente que o Freixo tentou montar? Porque ele queria que a cabeça de chapa fosse ele. Eu acho que ele tem até direito, mas o jeito como ele fez, ele espantou o PDT, espantou o PT. Na verdade, o PT até indicou a Benedita como vice. Foi. Mas ele não conseguiu ser muito hábil para tentar amarrar. Ele podia fazer um seminário sobre programa, depois ele podia falar da chapa de vereadores, e depois escolher... Não, ele já... Pá! Então, assim, ele também saiu derrotado nesse sentido, mas mais ou menos. E por quê? Ele saiu melhor do que o Haddad. Por quê? Porque a disputa da Marta com a Benedita mostrou que mais forte do que as duas na esquerda é o Freixo. É isso que ficou na cabeça do eleitor de esquerda. Né? Então, eu acho que ele não saiu tão bem, tão mal, mas o Haddad saiu sim. Professor Rudá Risse, muito obrigado. Conversar com o senhor é sempre um prazer e uma aula, que a gente vai aprendendo muito. E vem aí o segundo turno, quem sabe depois, se o senhor tiver um espaçozinho, vamos ver aí se Boulos ganha ou se não ganha e como é que fica a esquerda depois do segundo turno. Tá bom? Muito obrigado. Tá feito aqui, eu aceite. É só você falar o dia. Muito obrigado. É um prazerzão estar aqui com você e com vocês. Um grande abraço. Passe aí o endereço que a Cajuína chega em breve. Olha, eu vou passar mesmo. Pode passar. Um grande abraço.